Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, mais um tempo com a poderosa palavra do Pai. É Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23, diz assim: Nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E muitos me dirão, naquele dia, Senhor, não profetizamos no teu nome, não expulsamos demônios no teu nome, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Então Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, malditos, que nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém, gente? É interessante, né, que a gente vê aqui Jesus falando uma situação a respeito de pessoas que faz, não vou dizer a obra de Deus, mas faz tanta coisa nas igrejas. E um dia essas pessoas vão estar diante do Senhor. E Jesus vai falar: olha, eu nunca conheci vocês, porque vocês praticam a iniquidade. Vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Gente, a gente vê tanta coisa no Evangelho hoje. A gente vê tanta gente, tantos escândalos, e tantos escândalos que ainda não foram, ninguém sabe, né? Mas a liderança sabe. E muitas vezes a pessoa acha que uma igreja é muito cheia, a igreja que fazendo aquelas maravilhas, de fazer o povo cair, fazendo espetáculo com o demônio no meio da igreja, falando tantas coisas. Eu não quero julgar o poder de Deus, isso é Deus é que sabe. Mas a gente julga as coisas que as pessoas fazem, né? Outro dia eu vi um pastor pregando e falando: dinheiro na carteira de fulano. Aí apareceu quanto aí, meu irmão? Outro apareceu R$100. Apareceu quanto? R$300. Isso não é o reino de Deus, meu irmão. Isso não é o reino de Deus. Pode ser até um culto, mas não um culto a Deus, né? Outro andando no meio da igreja pulando e fazendo escândalo e falando um monte de coisa e dançando. Não estou nem colocando aqui em questão a pessoa dançar na presença de Deus, mas umas danças esquisitas que eu acho que não tem muito a ver com o reino de Deus. É verdade, porque Jesus fala que o reino de Deus, ou melhor, Paulo fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no coração, alegria na alma, né? Então a gente entende isso, e muitos estão fazendo essas coisas, mas não é para Deus. Às vezes, muitas pessoas têm entidades espirituais, espíritos, anjos caídos, demônios, por assim dizer, que usam essas pessoas. É engraçado que o texto diz, né, que em teu nome expulsamos demônio, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós fizemos maravilhas. Mas Jesus vai falar: olha, vocês não fizeram isso para mim. Então, é interessante, né, que Jesus ele até dá um nome esse tipo de pecado de iniquidade. O que é iniquidade? Aquele que está para fazer a obra de Deus, aquele que está para, com seriedade, trazer a palavra de Deus, trazer revelações do Senhor, e traz a mentira, traz o engano, traz a cobiça, traz a avareza, traz a arrogância, traz a soberba só para ter povo. Ele faz um monte de coisas erradas. É verdade, inventa história, inventa profecia. Esse camarada, ele está dentro do reino, fazendo a obra no reino, mas comete iniquidade. É verdade. Geralmente a iniquidade é um pecado que a pessoa comete estando no reino, estando na esfera da obra de Deus. É verdade. Você pode ver lá em Ezequiel capítulo 28, né? Faça uma narrativa sobre a queda de Satanás. Diz que Satanás, né, Deus falando, dizendo assim: olha, você era perfeito, era querubim ungido, andava sobre pedras afogueadas, era protetor, você foi criado para isso. Por isso o diabo quer proteger todo mundo, manda fazer marca no corpo para se proteger, enfim, lá no meio espírita. O diabo quer proteger as pessoas porque ele foi criado para isso. Então ele quer, para angariar seguidores e adoradores, ele fica dizendo que protege. Aí faz um monte de gestos
espirituais para proteger. Você tem que começar a semana fazendo isso. Enfim, né, o diabo cria uma série de coisas que é para proteger, porque ele foi criado protetor. Mas aí a Bíblia diz assim, até o dia que encontrou iniquidade em ti. Até o dia que você pecou. Disse que falou, vou botar meu trono acima do trono de Deus. E aí você foi lançado das regiões celestiais. E Jesus fala, eu vi Satanás sair como um raio do céu. E sabe quando é que Jesus fala isso? Quando os discípulos começam a ficarem vaidosos, porque eles tinham poder de expulsar demônios. Eles falam, mestre, olha só, os demônios nos obedecem, as pessoas são curadas, a gente faz maravilhas no teu nome. Jesus falou assim, cuidado. Eu vi Satanás sair como um raio do céu. Foi por causa disso, porque entrou a iniquidade. Então Jesus está falando o quê? Cuidado para não entrar a iniquidade no coração de vocês. É verdade. Cuidado. Olha o texto. Vós que praticais a iniquidade. Então, quem pratica a iniquidade é pastor, é padre, não é ovelha, não. Porque tem hora que a ovelha é enganada, tem hora que o membro é enganado. É pastor, é padre, é presbítero, é quem está comandando alguma coisa. É verdade. E muitas vezes essa pessoa tem até poder espiritual mesmo. Muitas vezes a pessoa tem autoridade no mundo espiritual mesmo e profetiza cura e a pessoa é curada pelo poder, né, que tem na palavra, o mundo espiritual. O mundo espiritual tem muitas surpresas, mas essa pessoa muitas vezes está com a vida vendida à avareza e às vezes até o diabo. Nós temos até pastores, né, envolvidos com maçonaria. Alguém vai dizer, mas pastor, você conhece a maçonaria? Eu não conheço não, mas é uma coisa oculta. Pastor não tem que estar com coisa oculta. Pastor é uma carta líder por todos os homens. Ah, pastor que está envolvido com isso. Iniquidade. Pastor que tem o coração avarento. Iniquidade. Pastor que está em adultério e trabalhando aí, enganando todo mundo. Iniquidade. É verdade. Pastor que está mentindo, enganando, inventando profecia. Iniquidade. E Jesus vai falar, diz aqui que é no último dia, afasta de mim que eu não te conheço. Afasta de mim, porque você fez todas essas coisas, mas ficou na terra. Agora você está diante do justo juízo, aquele que não deixa nada passar, aquele que nos deu a consciência. Agora, tenha misericórdia de Deus. Se alguém está cometendo todo tipo de pecado no reino, ainda mais para liderança, porque essa palavra é para liderança. Essa palavra é para quem recebeu alguma coisa de Deus e está usando de forma errada. Recebeu alguma coisa no mundo espiritual e está usando de forma errada. Se alguém está fazendo isso, tem jeito, pastor? Tem. Arrependa-te. Pratica as primeiras obras, como a Bíblia diz. Pede a Deus direção, ainda que você vai perder a igreja. Para de mentir. Para de enganar. Para de profetizar mentira na vida dos outros. Para de falar que o reino de Deus é para você encher os bolsos de dinheiro. Deus acrescenta na nossa vida aquilo que nós precisamos. Para com isso. Te arrependa. Volta ao primeiro amor. Volta a Cristo. Que Deus é misericordioso para perdoar. Amém? O Davi se arrependeu. Davi lá no Salmo 51 fala, perdoa a minha iniquidade, perdoa o meu pecado, perdoa a minha transgressão, tudo que eu fiz de errado me perdoa, Pai. E Deus eu creio que perdoa Davi. Amém? Essa é a nossa palavra de hoje. Essa é a nossa palavra de hoje. Então, recebe aí, envia para alguém e saiba que Deus julgará a todos. Amém? Deus te abençoe, eu sou o pastor Vitor, sempre com a mensagem para você hoje. Mateus capítulo 7, versículo 23, né, em diante, que Jesus fala, né, sobre o pecado das pessoas que fazem a sua obra, que é o pecado de iniquidade. Amém? Segue as nossas redes, estamos no Quai, no TikTok e também no YouTube. O YouTube é Cristo Reina Pregações. Nos ajuda a pregar o Evangelho do Reino, é sempre uma palavra tirada da Bíblia Sagrada, quase sempre falas de Jesus. Deus te abençoe.